Você sabia que mais de 35% dos homens acima de 50 anos têm deficiência de zinco? E que essa deficiência sozinha pode reduzir a testosterona em até 75%? Agora me diz, você come feijão todo dia? Porque o feijão tem zinco, tem magnésio, tem tudo que seu organismo precisa para produzir testosterona. Mas existe um detalhe que praticamente ninguém te conta, que faz com que boa parte desse zinco seja bloqueada antes mesmo de chegar ao seu sangue. E o problema não é o feijão. O problema é o que acontece dentro da panela e fora dela. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente o que acontece com a sua testosterona quando você come feijão todo dia após os 55. E o que mudar, ainda hoje, para esse alimento trabalhar a seu favor. Carlos chegou ao meu consultório com 61 anos e uma lista de queixas que ele mesmo chamou de o pacote do velho. Cansaço que não passava com sono, barriga crescendo apesar de não comer mal, libido que havia sumido tão gradualmente que ele quase não notou quando foi. Me mandaram fazer exame de testosterona. Deu baixo, mas eu não entendo. Eu cuido da alimentação, como feijão todo dia da minha vida. Ele estava orgulhoso do feijão, e de certa forma, tinha razão de estar. Mas quando eu perguntei como ele preparava, sem molho prévio, panela de pressão direto, e o que comia junto, feijão puro com arroz, sem proteína animal na maioria dos dias, a investigação começou a fazer sentido. Algo estava acontecendo dentro daquele prato que Carlos comia há décadas. E hoje eu vou te mostrar o que é. Meu nome é Doutora Bianca Rangel. Ao longo da minha carreira, conversei com centenas de homens que chegaram com essa mesma queixa, e o que percebi, repetidamente, é que quando esses homens me listavam o que comiam, o feijão estava sempre lá, todo dia, fiel como um ritual. O alimento não era o vilão, mas também não estava sendo aproveitado como poderia. Hoje eu vou te mostrar a ciência por trás disso, de um jeito que você possa entender e aplicar amanhã mesmo. Antes de falar sobre o que acontece de errado, preciso te mostrar o mecanismo correto, porque a história do feijão e da testosterona é mais sofisticada do que parece. Imagine que o feijão é um cofre cheio de dinheiro. Dentro dele, zinco, magnésio, proteína vegetal, tudo que seu corpo precisa para produzir testosterona. O cofre está lá, na sua frente, todo dia. Mas existe uma fechadura chamada fitato, e sem a chave certa, você vai embora de mãos vazias. O que a maioria dos homens faz é engolir o feijão achando que está aproveitando tudo, mas o corpo, depois dos 55, já não tem mais a mesma capacidade de forçar essa fechadura. Vou te explicar por quê. O zinco é um dos minerais mais importantes para a produção de testosterona. Ele age em 2 lugares ao mesmo tempo. Nos testículos, onde participa diretamente da síntese do hormônio, e no fígado, onde inibe a enzima aromatase, que é a enzima responsável por converter testosterona em estrogênio. Quando o zinco está em falta, a aromatase trabalha sem freio. O resultado? Testosterona cai, estrogênio sobe, e o homem começa a acumular gordura abdominal, perder massa muscular, sentir a libido sumir. Pesquisas publicadas no periódico Nutrition demonstraram que homens idosos com deficiência marginal de zinco, que foram suplementados durante 6 meses, conseguiram praticamente dobrar seus níveis de testosterona. E dados epidemiológicos indicam que entre 35% e 41% dos homens acima de 50 anos apresentam níveis insuficientes desse mineral. O feijão, teoricamente, é uma boa fonte de zinco. Uma meia xícara cozida oferece cerca de 1,8 rini, mas o quanto disso chega de fato ao sangue é outra história. E é aqui que a investigação fica interessante, porque o feijão carrega o zinco, mas também carrega o ladrão que rouba esse zinco antes que ele te alcance. As informações que você está recebendo são educativas e baseadas em evidências científicas disponíveis. Elas não substituem a avaliação de um profissional de saúde. Se seus sintomas são persistentes, o passo mais responsável é conversar com um médico. O feijão é rico em fitato, um composto natural que existe para proteger a semente da planta. Dentro do seu intestino, o fitato se liga ao zinco, ao magnésio e ao ferro, formando um composto insolúvel que não consegue atravessar a parede intestinal. Em vez de ir para o sangue e produzir testosterona, esses minerais vão direto para o vaso sanitário. Estudos indicam que dietas ricas em fitatos podem reduzir a absorção de zinco em 50% ou mais.
Para um homem de 55 anos que já tem absorção intestinal reduzida pelo próprio envelhecimento, isso significa que ele pode estar comendo feijão todo dia e ficando cada vez mais deficiente no mineral mais importante para a testosterona. Mas o zinco não é o único prejudicado. O feijão também é uma fonte relevante de magnésio. Meia xícara cozida oferece aproximadamente 63 miligramas. E pesquisas publicadas no Biological Trace Element Research demonstraram que o magnésio pode elevar os níveis de testosterona em até 24% em 4 semanas. O magnésio age reduzindo a SHBG, uma proteína que prende a testosterona e a torna inativa. Com mais magnésio disponível, mais testosterona livre circula no sangue. O problema? O fitato também sequestra o magnésio. Com o feijão mal preparado, você pode estar ingerindo 2 minerais essenciais para a produção hormonal e absorvendo muito menos do que imagina, todo dia, há décadas. E quando isso se acumula por anos, o efeito começa a se tornar mensurável. O problema não é uma semana, é uma década. São 15, 20 anos de um homem comendo feijão todo dia, confiando nos benefícios nutricionais do alimento, mas usando uma técnica de preparo que bloqueia sistematicamente parte dos minerais. A testosterona cai naturalmente 1% ao ano depois dos 30. Isso é fisiologia normal. Mas quando a deficiência nutricional se soma ao envelhecimento biológico, a queda se potencializa. Estudos com homens entre 60 e 65 anos mostram que essa faixa etária consome, em média, menos da metade da quantidade diária recomendada de zinco. Não porque não comem alimentos com zinco, mas porque a biodisponibilidade dos minerais em fontes vegetais é significativamente menor do que em fontes animais, especialmente quando o feijão é preparado sem técnicas de redução de fitato. O resultado de longo prazo é o que Carlos estava vivendo: queda progressiva da testosterona livre, aumento da gordura visceral, redução da massa muscular, piora da memória e da concentração. Não de uma vez, mas gradualmente, de uma forma que o homem vai normalizando como é assim mesmo depois dos 50. Carlos estava numa situação que eu vejo com frequência: o alimento certo, mas a sinergia errada. O feijão dele tinha zinco, tinha magnésio, mas o fitato estava bloqueando boa parte da absorção, todo dia, silenciosamente. A parte emocional era mais complexa. Carlos sentia vergonha de admitir que algo havia mudado com a parceira. A gente foi se afastando. Eu achei que era o casamento. Depois percebi que era eu. Ele não estava errado. A testosterona baixa impacta o humor, a motivação, a conexão emocional. Mas a causa não era inevitável. Agora eu quero te fazer um desafio. Por 7 dias, só 7 dias, faz o remolho do feijão antes de cozinhar. Descarta a água. Espreme um limão por cima na hora de servir. Inclui um ovo ou uma porção de frango junto. E presta atenção na qualidade do seu sono e no seu nível de energia pela manhã. Depois volta aqui nos comentários e me conta o que você notou. Eu vou estar lendo. Então, o que exatamente muda com o preparo correto? O primeiro ajuste é o remolho de 12 horas. Deixar o feijão de molho em água por 8 a 12 horas antes de cozinhar e descartar a água do remolho é a técnica mais eficaz para reduzir o teor de fitato. Pesquisas indicam que esse processo pode eliminar uma parte significativa do fitato presente no grão, o que significa mais zinco e magnésio disponíveis para a absorção. Muitos homens já fazem isso por hábito cultural, mas não sabem o impacto hormonal desse gesto simples. O segundo ajuste é a combinação certa na mesa. Consumir o feijão junto com alimentos ricos em vitamina C, tomate, limão espremido, pimentão, potencializa a absorção de minerais. A vitamina C interfere no processo de ligação do fitato residual, tornando parte do zinco mais disponível. Um fio de suco de limão sobre o feijão não é só sabor,
é estratégia hormonal. O terceiro ajuste é o complemento animal. O zinco de fontes animais, carnes magras, ovos, frutos do mar, tem biodisponibilidade significativamente maior do que o de fontes vegetais. Combinar feijão com uma porção de proteína animal não é apenas culinária tradicional brasileira, é ciência nutricional aplicada à testosterona. O arroz com feijão acompanhado de proteína magra não é receita de avó por acaso. E uma observação importante: a ciência é clara sobre uma coisa. Esses ajustes funcionam especialmente em homens que apresentam deficiência de zinco e magnésio. Em homens com níveis já adequados, o efeito é menor. O foco correto não é transformar o feijão em estimulante hormonal, é garantir que o que você come seja de fato absorvido. Se você apresenta sintomas consistentes de baixa testosterona, cansaço persistente, queda de libido, perda de massa muscular, a avaliação laboratorial é o caminho correto. Um exame de testosterona total e livre, combinado com a dosagem de zinco e magnésio séricos, pode revelar se existe deficiência real que justifique intervenção médica. Me conta nos comentários. Você faz o remolho do feijão ou vai direto para a panela de pressão? Sem julgamento, eu quero entender qual é o hábito mais comum entre vocês. 4 meses depois, Carlos voltou. Havia feito os 3 ajustes: remolho, limão, voltou a incluir ovos e peixe regularmente. Também havia começado uma caminhada de 30 minutos 3 vezes por semana, que tem impacto comprovado nos níveis hormonais. O exame de repetição mostrou melhora nos níveis de testosterona livre, mas o que ele me disse foi mais importante que o papel. Doutora Bianca, eu voltei a ter vontade de sair de casa, de planejar coisas. Faz tempo que eu não me sentia assim. O feijão continuava no prato, todo dia, como sempre. A diferença era que agora o cofre estava aberto. Se ele soubesse o que você sabe agora, teria começado esse ajuste anos antes. Você tem essa informação. A diferença entre Carlos e você é que você ainda pode agir, começando amanhã no almoço. Você passou décadas construindo uma vida, cuidando de família, entregando resultado. Às vezes, a gente deixa o próprio corpo por último na lista de prioridades e vai normalizando o cansaço, a queda de energia, a distância que vai crescendo dentro de casa. A ciência está mostrando que muito disso não é destino, é nutrição, é absorção, é o que você faz com o que coloca no prato. Você passou a vida cuidando de todo mundo, agora é hora de cuidar de você. Até o próximo vídeo. Eu sou doutora Bianca Rangel. Cuide-se, mantenha-se informado e lembre-se, seus melhores anos não estão atrás de você, eles podem começar agora. Lembre-se, este vídeo é educativo e informativo, não substitui orientação médica profissional. Se você está enfrentando sintomas persistentes, a atitude mais responsável é conversar com um médico que possa avaliar sua situação individual.